Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Segunda-feira aí, hoje nós temos uma live, tá? Começando a nossa semana com uma live aí. Daqui a pouco a nossa convidada está chegando. Estamos aguardando ela chegar. Como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana? Tudo certo? Vocês estão bem? Vamos aguardar a nossa convidada chegar e a gente começa o nosso bate-papo em alguns minutos sobre o universo masculino, né? Aproveitando o gancho que estamos encerrando o Novembro Azul. Novembro Azul é um mês que a gente relembra os homens a fazer o exame, né? O seu exame de toque, seu exame contra o câncer de próstata. Então, a gente resolveu fazer essa live em homenagem ao mês de novembro, Novembro Azul, e bater um papo descontraído com a Marília Gótica, que acabou de entrar. Vamos chamar essa convidada. Ela deve estar entrando aí, tá bom? Dentro de alguns minutos, a gente vai conversar com ela. Oi, gata. E, e aí, tudo bem? Tudo. Achei que ia brecar aqui, a internet resolveu de pifar agora, né? Ah, é? Menina, esses tempos eu tava fazendo uma live também com uma psicóloga e acabou a luz lá Ah, em Quatro ótimo. Barras, bem na hora. Me É, escute, você tá em viagem, isso mesmo? eu tô em Bonito, tô no Mato Grosso. Ai, que delícia. Tô viajando. Aham. Aí até trouxe. Eu até ia tentar te acompanhar no vinho hoje, mas tá um calor insuportável. Tanto que eu É, tô derretendo aqui. Aí eu não liguei o bonito. ar pra não ficar fazendo barulho. Mas eu trouxe a bebida aqui que eles tomam, que é tererê. Ai, que É, tá bom é, igual, né? Que tererezão é é. gelado, não é igual Aham, chimarrão. Ele é sim. gelado. Daí você põe a ervinha aqui, faz igual um chimarrão, só que toma bem gelado, Aham. com água bem geladinha. E É daí, bem gostoso. e esse dali conserva a aguinha bem geladinha. Esse aqui é do pai do meu amigo, é um negócio do Paraguai, porque a gente tá quase na divisa aqui do Paraguai, tá 80 quilômetros do Ai, que Paraguai. legal. E Aham. e aí eles deixaram, foram comer um espetinho e eu fiquei aqui pra fazer a Pra live com você, mas tô super feliz, aproveitar o que dia bom que deu 30, né? certo. Sim. Que bom que deu certo. Uhum. E aí, como é que tá? Como é que tá as coisas aí em Curitiba? Tudo certo? Choveu? Tudo certinho. Hoje não. Hoje fez um Não? calorzinho, é. Choveu ontem, mas tá calor. Tem É, feito um que calorzinho, gostoso. aham. Chegou o verão, né? Nós estamos em dezembro, né? Não podemos exigir nada diferente do calor, né? Exatamente, né? A gente faz a dança da chuva, porque eu não aguento mais revezamento, mas beleza. Pois é, menina. Nossa, e é tão abundante, né, de água, assim, a gente não entende o que está acontecendo. Mas, enfim, se apresente aí, Marília, para quem não te conhece ainda, que o pessoal deve te conhecer, mas às vezes tem alguém que não te Às conhece. vezes não, né? Então, eu sou Marília, sou psicóloga, né? Eu atendo pela abordagem sistêmica, tá? Tô fazendo uma pós agora de terapia familiar sistêmica e de casal. Tá? Sou Muito bom. psicóloga do emagrecimento e obesidade também, né? Então, estou tentando abarcar aí o mundo das relações, porque às vezes, dependendo da forma de relação, isso está interferindo muito no nosso corpo, né? Então, a gente Uhum, somatiza de um jeito que isso para os homens também. E hoje é o exatamente. nosso point. E você, meu Hoje é o amor? nosso foco. Então, eu sou a Camila Andreata, sou advogada há 11 anos. A minha especialização, embora seja outra, né? São duas, estou concluindo uma outra, seja da área do direito público,
Mas eu sempre tive bastante afinidade com direito de família, como se fosse aquela atração, né? O imã que vai chamando a gente. Então, as pessoas queiram ou não, elas gostam de mim para causas familiares. E eu tenho trabalhado com famílias aí há 11 anos. Por isso, agreguei o estudo da terapia de constelação familiar para atender os meus clientes de uma forma mais terapêutica. E é isso, eu agreguei para mim, trouxe para minha vida, trouxe para a vida dos meus clientes, para os processos. Eu acho que é uma nova forma de ver o direito, né? E o nosso bate-papo Uhum. hoje, acho que tá, a tua internet tá um pouquinho. Será que é a minha ou é a tua que tá Não sei pensando? te dizer. Mas você Para vê pensando aí você, também? para mim, não. Você, para mim, tá de boa. Então pode É, ser que o seja a meu, minha. eu vejo o teu pensandinho ainda, mas a minha também tá de boa aqui, vejo bem perfeitinho. Uhum. Se pra Enfim, galera tiver a bom, o pessoal vai falando aí se tiver ruim, a falhando, não sei se a gente. voz tá, A se a tua voz tá voz tá tudo certo. beleza. A tua também, pra mim tá tudo certo. Então é isso, resumidamente, esse é o meu currículo. A gente hoje programou uma conversa sobre os homens, porque a gente vê muito mulheres falando do universo feminino, né? As mulheres Exatamente. falando das mulheres. E a nossa ideia naquele dia foi justamente quebrar paradigmas, né? Aham. Pra galera entender, a gente se encontrou e papo vai, papo vem. A gente começou a falar dos homens, né? Desse É, universo vasto que pouca gente fala. Então, ou seja, a gente chega à conclusão que os homens não têm voz, né? Não tem alguém que é, fale por eles, porque hoje em é, dia é tudo muito as mulheres, né? E aí vem aquela questão, exatamente. né, Cami? As mulheres falando sobre os homens, fica aquela dúvida, aquele pontinho do tipo, o que que elas vão falar, né? É, Então, qual é o conhecimento delas, né, sobre, bom, você é casada com um e tem um, né? exato, Então você tem um homem em formação que você está exatamente. formando, né? Tem um que você convive aí há alguns bons anos, né? Quanto tempo você é casada? 12 anos, na casada há 6 anos, né? Mas juntos mesmo, há 12 anos. É, Hum, já é um bom aprendizado. E eu, de uma hum, certa forma, também trabalhar 11 anos com família são 11 anos com homens também, né? Homens que exatamente. querem, homens que ao longo dos seus processos, nas suas demandas, queriam adotar filhos, homens com relacionamentos homossexuais, heterossexuais, com Uhum, dúvidas e problemas tanto quanto nós mulheres, né? Assim, exatamente. inseguranças, Eu né? atendo homens, né? Hoje em dia eu atendo homens e sou muito orgulhosa e falo para eles que eu tenho orgulho quando eles chegam para atendimento, porque começa o Uhum. tabu aí em fazer terapia. É, Terapia primeiro é para louco, né? Isso engloba daí geral, mas terapia não é para exatamente. mim, né? Eu sou homem, e eu sou forte, então eu sei resolver as minhas coisas sozinho. Por que que eu vou fazer terapia, Pois né? é, E é é. aí que E entra a questão do universo masculino, né? é, do quanto se deixa a mídia, né? A grande mídia, eu acho falha Uhum, nisso, né? De falar do universo masculino, de falar que eles também são seres humanos, que eles também são frágeis e uhum. que buscar as terapias, seja a psicologia, as terapias alternativas, ou o próprio psiquiatra, o médico, juntando o gancho do novembro azul que eu estava falando no começo, que é um mês de lembrança para o homem fazer o exame de toque para prevenir o câncer de próstata. Então, tudo isso é autocuidado que na mulher a gente escuta todo o tempo, né? Mas que do homem, muitas vezes, a gente deixa negligente isso. Uhum. Até porque, se a gente for ver, a própria sociedade acabou impondo isso, né? Pra que falar de quem é forte, cara? Ai, um brinde. Um Nem fiz um brinde. brinde a você. Ai, um brinde. Eu falei assim, mas eu não consigo, é tão quente que eu não consigo nem tomar nada alcoólico, porque é muito calor essa terra. Aqui hoje tá gostosinho, então não deu pra seguir a linha aqui, Tem, né? deu para seguir a linha do vinho. Mas enfim, eu tava procurando as nossas fontes aí para trabalhar
Eu queria muito trabalhar sobre aquele filme que eu te falei, que não sei, Você é um viu? documentário, né? É um documentário, aham. Isso. Que é a máscara que você vive, né? The Mask You Live Exatamente. In. É a Só máscara que eu em não que sei. você vive. É, Vou te eu, dizer, chorei você, em alguns você pontos. conseguiu? É, Chorei e ainda olhei para o Mozart e disse: você precisa assistir esse documentário, porque o homem que assistir esse documentário vai derrubar uma lágrima. Impossível não. vai. Porque naquele É, momento em que eu derrubei a lágrima, eu estava me a ponto de não conseguir nem se expressar como gostariam, provavelmente, né? exatamente. É. E Então, isso, ó, sim. Eu tinha assistido, ó, que eu tinha te falado, vamos usar como referência. Eu tinha assistido ele há alguns anos. Foi esse ano, ou foi ano uhum. passado. E agora eu tentei ver, não sei o que aconteceu, eu não consegui ver ele. Não sei se é porque meu Netflix é de pagamento X, enfim, de outro país. Sei que apareceu uma restrição no meu. Aí do Uhum. meu amigo que também tem download de Netflix de outro país, ele tentou. Mas no Brasil tá tudo certo, então. Tá. Você conseguiu? Eu consegui ver, sabe por onde? Pelo YouTube, Ah, pelo YouTube. Então tá. Porque no Netflix completinho. eu acho que eles tiraram do Netflix esse filme, esse Nem documentário. tentei. Já joguei Tá, lá, já puxou ele completo, tem 1h30, 1h30 e pouquinho, assim, de duração. tá. Aham, Sensacional, sensacional. E tá. eles começam, inclusive, com a fala de que eu anotei, de que o homem veste uma máscara e o seu rosto se molda a ela. Parecido com aquele livro do Cavaleiro da Roupa de Ferro, que ele vai e se coloca dentro daquele ferro todo e não consegue mais sair porque ali ele está escondido na sua essência, na sua pureza, né? E com aquela armadura toda ele se coloca como homem forte e tá ali para salvar até quem não precisa. Então é mais ou menos isso, sabe? É, o nome do documentário, gente, é A Máscara que Você Vive, e em português, né? É A Máscara que Você Isso, Vive. E em isso. inglês, no Netflix, está The Mask You Live In. É um documentário que fala sobre vários homens ao redor. Eu acho que foi gravado nos Estados Unidos, mas tem É dos depoimento Estados Unidos, dos é, Estados Unidos, eles colocam os Estados Unidos como uma referência, né, Cami? a referência. Mas eles Isso. ouvem várias nacionalidades e aí eles falam exatamente desse dilema do homem, né? Desde a da Uhum. formação, e ali ele pegou bastante jovens como depoimento ali, realmente para dizer esses dramas do masculino, né? Que a gente pouco ouve falar. Então, é The Mask Isso. You Live In, ou A Máscara que Você Vive. Não sei se tá no Netflix disponível, mas de qualquer forma tá no YouTube aí, No YouTube que tá. a Marília tá falando que conseguiu ver bem tranquilo, então tá disponível à disposição. Conta mais aí quais foram as tuas impressões sobre quando você assistiu, viu casos semelhantes. Então, na verdade, até hoje, hoje tá coisa pouca, eu posso dizer, mas mansa. Ele vem aí já de 2.000 anos para trás, né? De quando existia o patriarcado, né? Onde o homem ele tinha que ser o chefe de família, mas é aquele chefe onde ele tem que mostrar o poder, né? A força, ele que tem que cuidar de tudo ali. Então, você se mostrar fraco desde muito antigamente, isso já era imposto. Então a sociedade ela só veio trazendo, não digo tanto reforçando, porque existem as quebras de ciclo, né? Que daí a gente aqui da sistêmica, a gente trabalha muito com isso, né? Quebra de ciclo. Então, um ou outro a gente ainda Sim. conseguiu ver que eu não quero isso, porque aquilo que o documentário fala e mostra em algumas falas eu sofri demais vendo meu pai bater na minha mãe, vendo meu pai ser rígido demais comigo, me mandando engolir o choro. Não, homem não chora, tá? Homem é forte, você não é um maricas, você não é um viadinho, boiola.
Esses são os termos que o documentário traz, né? Inclusive, eu acho muito legal, porque um dos meninos que coloca o seu relato lá, ele é homossexual, e ele fala o quanto ele foi reprimido e o quanto ele teve que se guardar e se colocar solitário, tá? Por quê? Porque daí ele era motivo de chacota, ou seja, o bullying também já existia há muito tempo e de uma forma agressiva para o homem, né? A gente coloca num todo, num geral, mas não é puxar sardinha, não é puxar o saco não, mas o homem sofria já bullying há muito mais tempo, tá? Ele sofria repressão há muito mais tempo. E eu lembro de umas questões que a gente conversou no nosso encontro lá, que era justamente sobre a questão da equidade, né? Então, o homem, a mulher busca, mas o homem também busca, só não está sabendo como buscar, como colocar, porque a sociedade ainda está travando, né? O homem o homem que vai chorar, o homem que vai expor os seus sentimentos, não é homem. Então, imagine para eles ouvir isso, né? Então, quantas vezes a própria mulher chegou e falou assim, seja homem, tenha vergonha na cara, seja homem. Né? Mas você o que começa é ser homem? Começa na infância, que os pais, a família exige, engole o choro, que eu acho que essa é a frase mais terrível para um homem em formação, uma criança que engole o choro. Acho que isso você limita seus filhos e as crianças que você às vezes forma como professora, enfim. O engole o choro pro homem é terrível, e aí ele cresce ouvindo isso, e aí quando ele tá na formação sexual dele ali, é marica, é bicha, é gay, que ainda a gente tem melhorado muito, mas ainda acontece, então às vezes reprime, ou, né, enfim, aquela fase da adolescência, puberdade é muito difícil, e depois, quando o homem já está em formação independente do caminho sexual que ele viveu ali, né, seja pro lado hétero ou homossexual ou trans, enfim, ele continua ouvindo, e às vezes da própria esposa, como você falou. Às vezes a própria esposa chega e fala assim, você tem que ser o homem, seja homem, né? O que é ser homem? Seja homem. Qual que é? Tanto que eles colocam, inclusive, que essa é uma das frases mais destrutivas na vida de um ser do sexo masculino. O quanto você é homem. Tá? Como eles vão identificar o quanto eu sou homem se eu sou exigido desde o meu nascimento a ser homem? Né? Exatamente. A relação do homem com a mulher hoje, se a gente for pesquisar toda a história masculina, faz sentido, não justifica, porque mais uma vez, existe a quebra de ciclo, né? Ou seja, aqueles que vêm nascendo agora, tá? E que vieram vindo, porque isso daí já é de muitos anos que isso acontece. Por que não eu olhar que isso está errado e não me posicionar? Basta um grupinho vir se posicionando e o outro, que daí eles vão sim dominar e vão mudar a situação, mas não é isso que ocorre. Assim como foi difícil para a mulher e ainda é difícil para a mulher, também é difícil para o homem, né? Então, eu penso o quanto eles sofrem, né, sozinho, porque você não consegue desabafar com a companheira, né? Você não consegue desabafar com seus pais. Pais ainda, por conta, às vezes, da criação, são mais difíceis ainda. Por quê, cara? Por que eles não conseguem? Eu acredito que os nossos pais, de uma maneira geral, né? Eu tô falando de uma maneira geral, eles têm uma criação mais do patriarcado, mais machista. Então, eles são mais difíceis de você treinar do tipo, se eles verem um homem chorando, uma pessoa de 60, 70, 80 anos, para eles têm um tipo de criação diferenciada, né, de nós. Então a gente tem que honrar e respeitar os avós, os pais, porque ninguém dá aquilo que não tem. Então eles às vezes não conseguem entender o cenário. E exigir disso às vezes dos pais ou dos avós, ou independente da hierarquia ali que você tem, familiar acima de você, é difícil, porque eles não vão conseguir entender uma sensibilidade, uma tristeza, um choro, um desabafo de um homem,
se ele foi criado numa família que exigia que o homem fosse, E muitas toliu vezes, ele, não né? só. É, exatamente. Aí a gente entra naquela questão. Você já ouviu falar de que, olha como a amizade de homem e dos homens é diferente das mulheres? Você já ouviu isso? Já, bastante. Tá. Ela é diferente ao meu ver, por quê? Em um ponto só. Que a mulher, quando ela tá abalada contra a mulher, não há Cristo que faça se olhar, né? Precisa ter todo um protocolo para voltar a se falar. O homem não, né? Uhul, tá tudo bem. Só que para se Exato, abrir, a mulher se abre com outra mulher. O homem tem dificuldade de se abrir com o seu próprio amigo. Tá? exatamente. Por isso, o homem se vê muito mais solitário hoje do que uma mulher. Solitário de compartilhar sentimentos, solitário de entender suas próprias emoções. Né? Exatamente. Exatamente. Então, Não, e mulher tá cheio de grupos, você encontra todo tipo de apoio. Porque, veja bem, a própria Maria da Penha, que é um dos institutos legais aí que a gente mais ouve falar em defesa da mulher, enfim. uhum, E aí existe toda uma estruturação do Estado, né, para poder acolher essa mulher, para receber ela, para cuidar do psicológico, enfim, a gente sabe de tudo isso. Mas quando acontece a contrapartida do homem, que a gente sabe que acontece, relacionamentos abusivos, mulheres controladoras, problemas, relacionamentos baseados no dinheiro, né, que abusa do dinheiro, abusa da moral, do psicológico, o homem se vê sozinho. Muitas vezes ele não pode nem contar com o amigo, porque o amigo vai repreender ele. exatamente. O porquê que você não é homem para sair, o porquê que você não é homem para É, impedir que isso aconteça. é, Escuto hoje muitos relatos dos pacientes de que apanhei, mas eu sou homem e se eu revidar eu sou preso. Mas apanhar eu posso? exatamente. E essa é a questão que fica, né? Apanhar eles É, podem? Não vejo como certo, né? não podem. É. Não É podem, da mesma forma que o homem, o homem e a mulher não se devem permitir relacionamentos que cheguem a esse ponto, né? a esse ponto. Os institutos de proteção que existem para a mulher existem para o homem. É lógico que a Maria da Penha é a lei que a gente sabe e a gente vem ao longo dos anos necessitando desse instituto jurídico aí de proteção para as mulheres. Mas o homem, a lei também protege o homem, né? Porque a lei já diz que não, porque o tratamento é igual, né? É Uhum. difícil entender dessa forma, mas a gente tem um tratamento igualitário perante as nossas leis, a Constituição, o Código Penal. Então, o homem, a partir do momento que ele se sente lesado, seja de qualquer forma, seja física, moral, financeira, ele tem que buscar a delegacia, né? As autoridades de polícia, um advogado. E também eu acredito, como eu oriento as mulheres, a cuidar da sua cabeça, do seu psicológico. Então, através de um psicólogo, se cuidar, se tratar, às vezes de terapias alternativas. A fé é muito importante, eu acredito que seja uma das, né? A gente cuida Sim, da mente, da alma, do espiritual. E eu sempre oriento, falo, porque às vezes o homem saiu do relacionamento abusivo e às vezes tem um filhinho ali no meio, uma filhinha ali no meio. E aí, para o homem e para a mulher em prosseguir a vida, eles precisam ser a base forte para aquela criança, né? exatamente. Cami, você atendendo a questão de família, né, na advocacia, como que está essa questão para o homem da separação? Como que está para eles essa superação? Porque nem sempre é o homem que parte para a separação, né? Hoje em dia eu vejo muitas mulheres partindo para isso também. Então, como que eles têm lidado com isso? Você que fez a questão da constelação para poder mediar essas famílias, né? Como que Eles, você vê o olha, abalo deles? o abalo do homem é devastador, assim, os homens, eles ficam, eu acho que o homem, ele fica muito, muito, muito pior que a mulher, no sentido quando o divórcio, a separação vem para o homem, é um negócio devastador na vida dele, ele não conta com muito, aí vem aquela coisa toda do machismo, do corno,
né? Porque tudo vem em cima do masculino ali, né? Toda essa carga. E muitas vezes eu vejo que o homem, em troca da paz dele, ele devolve o dinheiro, assim, eu vejo muita desigualdade na partilha de bens em troca de uma paz que muitas vezes não acontece. O que, olhando sistemicamente dentro de um processo, isso não é positivo. Porque se você quiser pagar a tua paz, comprar ela em dinheiro, né? Por exemplo, se por uma partilha lá, por X motivo, o homem abre mão demais para a mulher, a gente está naquele ponto da constelação que o dar e receber não está equilibrado. E aí sobrecarrega um lado, normalmente é aquele lado que está dando muito, que muitas vezes é o homem, né? Hoje a gente está focado no homem na nossa conversa. Então, isso vai aí surgir diversas ordens de problemas para ele ali depois, que ele não vai conseguir resolver. E a questão da família, eu vejo que ainda nós temos uma tendência do judiciário a deixar com a mãe. O que eu não vejo problema, mas eu não vejo problema, mas quando a mãe não está usando isso para adquirir todo o resto. Então, às vezes, uma mulher abusiva, uma mãe abusiva usa daquela criança para conseguir todas as outras, para tirar tudo, para sugar a energia daquele homem. E às vezes eu vejo que se isso acontece de um longo período de tempo, o homem desiste. Aí ele larga a mão da criança, do filho, dos bens, e aí vai para droga, para bebida, aí começa a continuar relacionamentos e vai estragando a vida de outras mulheres, e assim ele vai destruindo todo em volta dele, porque ele não está curado. Você sabe que você tocou num ponto bem interessante da questão do se colocar ali na questão da bebida, né? E isso também já vem lá de trás, se a gente for analisar ali na adolescência, focando um pouquinho no vídeo que até escrevi ali, não sei se tem como fixar o nome do filme, do documentário, vou tentar. Que é extraordinário mesmo, aonde eles mostram inclusive isso. E eu acho legal assistir porque muitos homens vão se identificar, ou não, né? Enfim, mas ou vão ver, então aquele meu amigo passou por uma situação muito semelhante, que é o quê? O abuso da droga, o abuso do álcool na adolescência é uma forma de mostrar a masculinidade aflorada, de mostrar o quanto você é poderoso e forte, até onde você consegue ir. E isso está relacionado também à forma como os homens tratam as mulheres, né? Exatamente. Porque só um parênteses para quem está entrando, o nosso bate-papo é um bate-papo, igual o encontro que nós tivemos, então a gente vai falar, vai vir, vai voltar, e uhul, né? Ela no tererezinho, eu no vinho, vocês o que vocês quiserem. Se quiserem né, contribuir aí, fiquem à vontade. Porque, assim, se quiserem mandar como é o Zé Delivery. Então, o que acontece? Nesse documentário é muito interessante porque a gente consegue analisar o universo masculino desde os primórdios, lá da adolescência, o que levou esse adolescente ao uso da droga, ao excesso da bebida, a forma de tratamento da mulher, tá? Porque eles têm acesso muito cedo à pornografia, e às vezes não porque eles foram atrás, mas porque eles estão despretensiosos jogando, procurando qualquer outra coisa, e tá ali, vão olhar aquela imagem, pronto, tem o acesso, e é o conhecimento do corpo, estão iniciando na adolescência, ali eles vão ver o quê? A promiscuidade, a forma negativa e não real de como se trata uma mulher. Por quê? Porque é a pornografia, é algo que é baixo calão mesmo, não é a forma que o homem deveria tratar a mulher, não é como eles deveriam aprender a iniciação, né, do trato com a mulher, né? Então, se a gente for pegar desde a base, reflete muito no hoje. Não justifica, mais uma vez, não justifica, né? Mas como eu vou agir se eu tive um modelo negativo?
é o que a gente trabalha. Você, como consteladora familiar, deve ver bastante isso também, né? Dentro da família. Como que eu vou ser um bom pai se o meu pai não foi um modelo bom para mim? Foi um modelo repressor. Exatamente. A questão da pornografia, eu quero lembrar também um ponto que os homens também sofrem, é a questão da virilidade. Então, assim, o homem tem que estar sempre disposto, ele tem que estar sempre viril, ele tem que estar sempre ereto, ele tem que ter muitas parceiras. Pegar todas, isso mesmo. Pegar todas, ou então essa imposição, vamos dizer, entre aspas, que a sociedade tinha, aos poucos a gente tem mudado. Ainda tem, bastante. Mas ainda tem. Eu acho que deve ser alguma coisa que o homem, como a mulher muitas vezes passa por frígida, por fria, por vários tipos de coisa, mas para o homem é um excesso de cobrança, muitas vezes até da parceira, você precisa mais vezes, você precisa estar sempre, né, ativo, viril, e a gente sabe que o corpo humano, num geral, masculino, ele também falha, e aí eu acho que isso deve gerar um tipo de frustração terrível para o homem, que ele também tem que tratar, né? Também tem que tratar. Eu acho que a quebra é aí, né? É o homem olhar um pouquinho para si e ver que não tem mais por que ter vergonha de se expor, né? Exatamente. Minha visão. Para mim, homem é aquele que sabe chorar, aquele que sabe ensinar que chorar é bom, aquele que sabe expressar a sua dor, porque isso é normal do ser humano, tá? Infelizmente, a sociedade colocou a diferença, né, entre a menina e o menino, entre o homem e a mulher, colocando cores, né? Ah, e a mulher ela é frágil. Quem disse que nós somos frágeis? Quem disse que o homem é forte? Né? Ambos somos frágeis e fortes. Esse é o problema. Houve uma diferenciação desnecessária e incabível, né? Então não tinha por que ser feito isso, mas tem um momento em que a gente pode sim fazer a quebra disso. Lindona. Fazer a quebra disso, né? E acho que esse momento chegou, gente. Já passou da hora, na verdade, sabe? A gente vê... Por que a gente diz que ainda hoje há muito dessa imposição, né? De ficar tolindo. Veja nos filmes hoje. Os filmes ainda são com homens violentos, com homens que batem, com homens que matam, com homens que não choram. Raro os que choram. E se você for analisar os filmes que aparecem homens chorando, são os homens o quê? Bananão. Ai, ó, é aquele que é o pai de família bananão bundão, que é a mãe que trabalha, é o pai que cuida da casa. É assim. Se você for ver a realidade da mídia hoje, a mídia incentiva... Eu ando detestando a mídia, porque ela anda incentivando umas coisas nada a ver. Né? Ou seja, ela reforça aquilo que a gente está atrás das câmeras tentando quebrar, eu, você e tantos outros, tentando mostrar que não tem o porquê deixar esse troço tão encrostado no homem, tão solidificado, que eles podem sim parar com isso. Por quê? Porque eles vão conseguir daqui para frente ensinar os seus filhos a não serem assim. Tá faltando muita conexão pai e filho. Eu acho que quando você reforça a mulher, você não enfraquece o homem. Só que eu acho que muitas vezes a mídia e nós que tem um papel de comunicar, hoje em dia qualquer pessoa pode comunicar, né? Então, nós temos essa facilidade de alcançar pessoas, de ter clientes, de poder abrir a câmera do celular e debater, e ter alguns seguidores no Insta, no Face, e falar mais sobre isso, porque nós temos o papel de trazer para que nós, mulheres, e as nossas amigas, as nossas clientes, os nossos familiares, tenham uma atitude diferenciada que tem que partir da mulher em relação ao homem. Como o homem está aprendendo a cuidar da mulher, a não assoviar quando ela está passando, a não ser grotesco, nós também temos que ser sensíveis com ele. Eu confesso que eu tive e tenho dificuldade, às vezes, de olhar com um olhar sensível para o homem, porque tá na minha cabecinha
entendeu? Que muitas vezes eu tenho que me autotrabalhar para ver assim, não, eu tenho que ir lá, né? Eu tenho que ser sensível com aquela situação, com aquele homem, porque é tão, tão, tão enraizado na nossa cultura que a gente mesmo falha na nossa fala, né? Exatamente. Exatamente. Né? Então, assim, é a empatia. Essa palavra linda que está em todo lugar, a todo momento, em qualquer discurso, em qualquer live, em qualquer coisa. Né? É o você se colocar no lugar do outro. A gente solicita muito que eles se coloquem no nosso lugar, mas nós temos sim dificuldade de nos colocar no lugar deles. Tá? Exatamente. Veja, eu brinco com os meus pacientes homens. Eu falo assim, pode falar tudo para mim, mas é tudo mesmo, porque é um lado mulher e o outro homem. Então eu vou conversar com você, eu não vou conversar com um homem, eu vou conversar com um homem que tem sentimentos e que não é menos homem por conta disso, pelo contrário, para mim é muito mais homem aquele que tem culhão para mostrar os seus sentimentos, né? Para dizer isso dói em mim. A constelação familiar, né, a constelação sistêmica, que é a mesma coisa, ela fala que todos nós, né, ela não só, mas biologicamente, nós sabemos também, porque tem uma base científica, mas enfim, nós temos o yin e o yang, né, dentro do corpo, que é o interno e o externo, igual aquele símbolo do yin e yang. Então, eles falam que o yin é o interno, é o feminino, é tudo que é para dentro, e o yang é tudo que é para fora, né, tudo que é o masculino. E nós, seres humanos, temos o yin e o yang em nós. Então, tudo que quer dizer respeito a dentro é o feminino e tudo que quer dizer fora é o masculino. Então, exemplificando o que a constelação usa, por exemplo, né? Vamos dizer, o interno é a casa, o teu cuidado, o teu emocional é o teu feminino. O teu sucesso, a tua vida, a profissão, o caminhar, a rua, é o masculino, que é o yang. Então, a gente às vezes consegue ver os dilemas de alguma pessoa só no jeito do que como ela trata o dentro e o fora, porque daí a gente sabe, isso é um dilema do masculino, então tende a ser um problema do masculino ou do pai. Esse é um dilema do feminino. Então, isso tende a ser um dilema do feminino. Mas, assim, como você tem um masculino e um feminino dentro de você, às vezes é tratar o teu feminino. E muitas vezes é entender a sua mãe, né? Ou entender o seu pai, quando o inverso também acontece. Exato. Você sabe que você falando isso agora me veio uma questão de veja como o homem trata a mãe, e então você saberá como você vai ser tratada. Nem sempre. Veja como o pai desse menino o trata e você saberá como ele vai te tratar os seus futuros filhos. Porque, veja, o menino que poderia ser sem o pai, mas só com a mãe, mas uma mãe que tem ali um perfil mais repressivo, ele não vai ser carinhoso, por mais que ele seja carinhoso com a mãe, tá? Porque ele pode ser um carinhoso por medo, não é nem o respeito, né? O que a gente preza muito hoje em dia é saiba reprimir, saiba falar, reprimir não, né? Oh, meu Deus. Saiba chamar atenção, saiba conversar, saiba descer ao nível do seu filho para você ensinar mesmo o que é certo e o que é errado. Não é simplesmente você querendo se impor de uma forma que ele vai ter mais medo do que respeito, porque ele não vai saber depois lidar lá na frente. Né? Ele não vai saber lidar nem com a esposa. Então, não é só o fato da figura materna, para você ver como jogam toda a responsabilidade da doçura na mãe. Né? Mas não não adianta, a mãe pode ser a mãe mais doce do mundo, se ele tem um pai que supera aquilo, né, na forma de agir agressivamente, de mostrar que ele tem que ser dominante, sim, que a doçura tem que ser da esposa e não dele, né? Ele vai aprender a mãe, não, ele vai aprender a mãe de conquista, aí ele vai conquistar, mas depois, né, depois a gente vai ver o que é na verdade.
A constelação sempre fala, e a gente quando vai iniciar ou encerrar, ou enfim, alguns movimentos sistêmicos, dependendo do conflito que está acontecendo, a gente fala que a gente precisa ancorar o pai e mãe. Então, sempre tem que ter a força do feminino e do masculino, que muitas das vezes são representadas pelo pai e a mãe. Mas existem outros elementos, mas eu estou tentando resumir que a vida não vai para frente, ela não anda para frente enquanto você não entender dois basilares: pai e mãe, masculino e feminino. Se isso não tiver equilibrado dentro de você, com certeza você vai ter alguma desordem, seja financeira, seja psicológica, seja amorosa, seja de qualquer. Porque é masculino e feminino, tá dentro de você, então você tem que alinhar isso e andar com os dois 50% e saber que você é metade homem, metade mulher. Inclusive o nosso cérebro, né? A parte direita, ela é feminina, ela é. Eu não sei explicar exatamente, mas procurar ali na internet. Ela é. A parte direita do nosso corpo, do cérebro, é mais feminina e a parte esquerda é mais masculino. Existe uma explicação científica para isso, mas existe, por exemplo, a forma como o nosso cérebro pensa é também yin e yang, ou seja, masculino e feminino. Então, nós somos construídos de uma forma muito inteligente, né? E a gente tem que transparecer isso para fora, né? Equilibrado, feminino e masculino, e aceitar o pai e mãe, que é independente da forma como você foi criado, se foi do jeito certo ou não, entender que pai e mãe foram seres humanos que erraram, não julgar, tratar isso, seja com a psicóloga, com a Marília, seja com outro, seja com a constelação, seja, mas tratar, né? Olhar de frente para o problema, tratar e levar o pai e a mãe consigo, sempre ancorando você para ir para frente. Senão, esse é o meu ponto de vista. O que você acha disso? Não, eu concordo, e eu ia trazer uma situação da seguinte, você falando aí, eu lembrei também que faz sentido. Você falou da questão da desordem, né? Que ela vem psicológica, ela vem grudada não só no financeiro, mas em várias outras. Mas eu vejo pegando muito no financeiro, mas em que sentido? Homens que são apenas os homens que provêm, tá? Que trazem o dinheiro para dentro de casa, mas não estão sendo marido, não estão sendo pai, porque aí falta um pouquinho da sensibilidade deles, e eu olho para eles e digo: ei, se vocês, perante a sociedade, estão se julgando tão fortes assim, né? Como não conseguir dar conta de sermos homem e sermos marido e pai? Tá? Exatamente. Ou eu dou conta de um ou eu dou conta do outro. Os dois eu não consigo? Consegue. Consegue sim. Tá? Por quê? Porque você não tem que pegar... É 50-50. Tá? É você sendo um ótimo pai, é você sendo um ótimo marido, é você sendo um excelente profissional. É a mulher fazendo a mesma coisa. Tá? Exatamente. Não está escrito em lugar nenhum. Fale. Esse ponto do financeiro a gente vê muito, muito hoje em dia. Ainda era terrível antigamente e ainda hoje é uma exigência da sociedade que o homem tem que ser o provedor da casa, né? E que se por algum momento ele não for o provedor, ele tem a masculinidade dele ferida, ele não é homem suficiente para cuidar. E nós mulheres também temos esse papel, né? De muitas vezes a gente acha que o galantear é só isso. Sim, é muito legal de vez em quando, né? Ganhar, receber, pagar, né? Ganhar uma conta no restaurante, o homem. Mas essa responsabilidade que a gente deixa em cima do homem, de que ele tem que ser o provedor da família. E muitas vezes a gente sabe que eles também passam por altos e baixos na carreira, na vida, ficam doentes. Hoje, o maior índice de depressão com posterior suicídio é no homem desempregado. Tá? Porque é como se tirassem o chão do homem. Ei, é isso aqui que eu tenho que fazer, me colocaram aqui para isso e eu não estou conseguindo.
tá? Sim. Então, eles se veem realmente numa sinuca de bico, uma rua sem saída, e eles não sabem mais o que fazer, né? E É. aí a gente trabalha o quê? A questão da autoestima do homem. Se você perguntar, se você pegar 10 homens hoje, e perguntar como que é a tua autoestima, 9 vão dizer excelente. Mentira. Mentira. Mentira, eu Exato. digo é mentira. Porque, e eu digo é mentira e pego eles numa pergunta. Quem é você? Para você mesmo. Eu lanço essa pergunta e eles não sabem Exato. responder. Nós não sabemos. Eu pego várias mulheres e faço a mesma pergunta, elas falam, então, é difícil, complexa essa sua pergunta, né? Sim, ela é uma É, pergunta de autoconhecimento, né? De e olhar ela a é uma sua pergunta versão que ela interna. vai mudando. Ela vai Vai, mudando, né? Ela vai vai, mudando. Com o tempo, você é uma coisa, daqui um mês você é outra. É um exercício que a exatamente. gente deve fazer sempre, né? Exatamente. Pergunta para o homem se ele algum dia parou para se olhar no espelho, não para fazer muque, né? Não para olhar o corpo malhado da academia, mas para olhar e se elogiar no sentido de, cara, que orgulho que eu tive por essa atitude tão bonita que você teve. Que isso daí, pare, né? Que meninice, né? Não, É, jamais, tá? é. A mulher, a gente fica tanto se falando, se ame, se cuide, se dê um tempo, cuide de si, né? E a gente tem Uhum. que também incentivar os homens, né? Cuide de você, cuide do teu mental, cuida do teu corpo, faça seus exames, faça tua Amor academia, próprio, amor próprio. tá? Eles É precisam se tanto quanto ame. a gente. Tanto quanto a Fer falou tudo, é tanto quanto a gente, tá? É, Se hoje eles dizem, mas isso eu não sei fazer. Ah, eu te dou o que eu tenho. Não, 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 não admito que você me dê isso porque isso é pouco. Eu sei que é pouco, entende? Eu sei que é pouco e isso a gente trabalha em casa, né? É olhar para o sim, amigo, é olhar para o marido, é olhar para o paciente que vem e diz assim, ei, você não merece pouco, tá? Mas você precisa, antes de conseguir algo de alguém, olhar para si e se aceitar do jeito que você é, se amar, querer mais, né? Não é à exatamente. toa que hoje em dia tem muitos homens caindo em relacionamento abusivo. Mas olhe, Exatamente, tá? Por isso. exatamente. Por quê? Porque eu quero É, agradar. Eu quero é, agradar. Só que daí em é, casa vai ali, agrada na frente dos amigos, vai lá e por quê? exatamente. Porque eu tenho vergonha de ser contra, de ir contra o que eles estão falando. Eu tenho vergonha de dizer assim, pare de colocar, de preencher vinho, porque eu tenho que ir embora. Não, vai, ele está preenchendo. Ah, mas é ele. Ei, é a sua opinião, é a sua vontade. Os homens têm um pouquinho disso, né? De acolher a Aham, vontade alheia, né? exato. De É, não impor isso. Eu vejo muito isso dentro dos relacionamentos, Camila. O é, homem se permitindo sofrer por anos ao lado de uma mulher que não consegue. Vou colocar um parênteses, não é a pessoa que tem que nos fazer feliz, mas elas não conseguem completar a nossa felicidade. E é, a gente, por conta, às vezes, de um filho, se coloca preso nessa relação em é, prol da criança. Mas e é. Eu, você? ve, eu vejo mais homens vivendo Aham. relacionamentos abusivos dentro de um casamento do que mulheres, porque as Uhum. mulheres elas estão a todo tempo sendo incentivadas, entre aspas, sendo estimuladas pela mídia, pela sociedade, pelas amigas, pelas pessoas a falar assim, tá ruim, vaza porque aqui a gente segura as pontas com você. E eu vejo mulheres, sim, saindo de relacionamento, mas eu não vejo homens, eu vejo homens permanecendo em situações problemas, com mulheres Exatamente. problemas, com famílias inteiras, suportando tudo quieto, sozinho, adoecendo, às vezes contaminando outras mulheres com mais, porque daí ele sai para ter relacionamento extraconjugal, faz um monte de gente sofrer Uhum. e, e fica ali, naquela coisa, como se. Eu vejo muito homem sofrer, muito homem sofrer,
muito mais que mulher. Por mais que eu tenha essa bandeira da mulher, do feminino, não tem como mentir. O homem, ele tá sofrendo muito mais em relacionamentos abusivos do que a mulher. Sob o Sim. meu ponto de vista, da ótica que eu vi até hoje. Uhum. Não, eu concordo. Eu concordo e assim, não é porque a live é deles hoje que eu vou dizer o que eu vou dizer, mas eu sou os dois, né? Eu levanto a bandeira dos dois. E eu chamo É. muito, muito, muito o homem para terapia, porque eu faço exatamente isso que você falou com as mulheres. Eu faço. Já fui taxada de psicóloga destruidora de lares. Não, não sou destruidora de lares, tá? Eu só resgato e tiro daquele ambiente tóxico, negativo, onde ninguém vai para lugar nenhum e faço essas pessoas viverem e serem felizes. Se não dá junto, vamos tentar separado. Óbvio que eu sou terapeuta de casal, então eu prezo muito pela relação. Só que a gente tem que ser realista, né? Nós precisamos ser realistas. Então eu chamo demais os homens para terapia. Vem fazer terapia comigo. Você vai sair dessa relação tóxica, dessa relação abusiva que está te colocando para baixo, que nem trabalho você consegue. Porque tudo influencia. Exato. O homem, ele é influenciado nisso também. Se o teu pessoal não está caminhando a contento, muitas vezes conecta, sim, com o profissional. Aí o teu profissional despenca. Tá? E o homem, não só no sexual, ele é muito visual, mas na vida, o homem é um ser pragmático, biologicamente ele é. Então, assim, viu, reagiu. E na vida como um todo, ele também é biologicamente muito assim. Então, assim, se de um lado tá ruim, automaticamente os outros, ele viu ali, bateu lá. Então, o homem é um ser muito reativo, né? Biologicamente falando. Então, acontece ali, vai bater nas outras áreas, né? Eu vejo que quando o trabalho não acontece, o sexual do homem é a primeira coisa que vai. Acabou o trabalho, acabou o sexo. E você nota que a frase normalmente é: a mulher gosta de ser acolhida, a mulher gosta de ser amada, de ser cuidada. O homem não? Muito mais. Muito mais, tá? Se você pegar, sei lá, você vai fazer constelação, né? E você for trabalhar essa questão do acolhimento, do homem com a mulher, a questão sexual, você vai ver como vai aparecer o homem querendo ser dominado, sim, o homem querer ser cuidado, sim. E aí vem tabus, aí vem a mulher frágil, né? Ei, a gente não quer ser, nós não queremos ser frágeis. Ponto. Nós queremos que vocês, homens, se tornem um pouquinho frágeis para entrar no equilíbrio. Não é que vocês têm que se transformar em mulheres, não, porque a sociedade mulher frágil, homem forte. Então a gente quer que vocês sejam os fracos e nós não. A gente quer o equilíbrio. Tá? O dia que nós conseguimos chegar no equilíbrio, tanta coisa vai mudar, Camila. Mas tá longe de chegar nisso. Tá longe. É por isso que eu falo para todo paciente homem que chega: eu tenho orgulho de você. Já começo por aí. Ai, credo, você não sabe minhas podridões. Eu nem quero saber. Por enquanto, não. Depois você vai me contar tudo e a gente vai resolver. Mas o simples fato de você olhar para si e falar assim: eu me amo muito mais do que qualquer sociedade que quer imperar o machismo, que o homem só é homem se for forte, se bateu na mesa. A partir do momento que você vai contra isso, eu tenho orgulho de você. Tá? Você também produz lágrimas, homem. Não é? Não, o canal Lacrimal também funciona no de vocês. Também tá ali. Também funciona, claro. E é tão bom, né? Assim, lava. Diz, né? Eu não sou formada em medicina, mas diz que as lágrimas, ela tem toda uma função de limpeza no nosso corpo, aqui nessa parte da sinusite, das ites todas aqui, rinites, faz toda uma limpeza, além de ser, assim, gostoso depois que acaba. O durante pode ser meio penoso, assim, a gente acha que não deveria, mas depois parece que alivia na tensão, né? Respira melhor. Eu costumo dizer que o chorar é tão bom, porque a cada lágrima que sai, você jogue junto dessa lágrima uma dor.
porque ela está saindo, né? Está saindo. Então, nós que somos mais da espiritualidade e tudo mais, a gente entende que isso faz bem eliminar as impurezas, seja por onde for. Mas a lágrima, né, é aquela dor enrustida, eu digo, né? Porque aí que eu fico imaginando, é aí que me vem a vontade de catar os homens e fazer sabe? Por quê? Porque, cara, se a gente chora mares e mares e eles não, eu fico imaginando como que não é por dentro. Tá tudo revirado, né? Você está segurando, você está segurando, você está segurando, e sabe qual é a reação disso? É murro, é xingamento para todo lado, violência, morte, porque o homem, olha que vagabundo, olha que isso, olha que aquilo. Gente, mais uma vez, a gente não está defendendo ninguém, nós estamos trabalhando hoje o universo masculino. E eles sofrem, os homens sofrem sim, então a gente está olhando a melhor versão do homem, que seria o quê? O homem chorando, o homem expondo suas dores, o homem reclamando que não tá bom daquele jeito a relação, o homem dizendo eu preciso ir embora porque isso tá me fazendo mal. Tá? É o homem dizendo... O homem vaidoso, né? O homem vaidoso que se cuida, que não vai só para academia para ficar forte, mas para cuidar de si, cuidar da saúde, faz dieta por causa da saúde, passa creme anti-rugas, faz hidratação, faz a unha e não deixa de ser tão homem quanto, né? Jamais, jamais, né? Isso não é... O que eles precisam perder é o medo disso, né? Então não deixa de ser menos homem. A sua masculinidade não vai embora se você se incomoda com o pelinho aqui, ó, e vai tirar, né? E você vai fazer... E tem homem que não gosta, nossa, tem homem que, assim, e tá tudo certo. Da mesma forma que tem a mulher que gosta de estar peluda, vamos dizer assim, sem a depilação, tá tudo certo. O homem que não gosta de estar com pelos, tá tudo certo também. Eu não sei porque o inverso é tão difícil para a sociedade, né? Tão difícil a gente... Ai, tá com a perna depilada, ai, é marica, ai, é gay, é viado. Então, todos aqueles comentários depreciativos com relação à masculinidade, porque às vezes você é homossexual, mas você é homem, certo? Então, existe o homossexual que gosta de ter pelo, que não gosta, e tá tudo certo. Mas é engraçado como a mulher tem um permissivo, numa licença poética da sociedade para experimentar, né? Então, assim, a mulher, quando ela é lésbica, tá tudo certo. Ela foi lésbica, e daí, se ela entrou num casamento heterossexual e decidiu ter filhos e viver a vida, é legal. Agora, quando o homem teve uma experimentação homossexual antes e depois quis viver como mulher e ser pai, a gente enfrenta de jeitos diferentes isso, não? Ah, com certeza. Ah, com certeza. Se você andar na rua e você vê mulheres de mão dada, tá tudo bem, porque amigas já faziam isso. Porque é bonito. Porque mulher e mulher é bonito. Né? Agora, amigos, nunca, tá? Como amigos, vimos de mão dada porque os pais não permitiam. Se eles vissem qualquer um de mão dada, ei, pode parar com isso, aí é coisa de boiola, pode parar. Tá? Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com como a gente se expressa, como a gente fala. E falando no hoje, né, Camila, para que a gente trabalhe com os nossos filhos, meninos, hoje, para que eles sejam diferentes, tá? Para que sejam diferentes. Eu, por exemplo, posso me dar de exemplo, eu procuro, brigo muitas vezes com o Mozart, porque o Heitor tem que saber chorar, o Heitor tem que entender o porquê que chorar faz bem, às vezes, chega de choro, pera, se é um momento que dá pra chorar, chore, pode chorar, tá tudo bem chorar, tá? Olha, o que você pode estar sentindo, pode ser isso. A gente não pode esquecer que somos nós os criadores iniciais da autoestima, tá? Nós pais, tá? Por isso que eu digo e afirmo que muitos dos homens não têm boa autoestima, não. Tá? Só quando vem e fala do sistema familiar de cada um deles. Ah, porque meu pai era muito isso, meu pai era muito aquilo, minha mãe daí
meu pai era o dominante, né? Porque o pai sempre foi o dominante, então a mãe abaixa a cabeça e teu pai disse, então tá dito. É, é, Por que teu pai disse, então exatamente, tá dito? Por que não sentar com o pai e falar exatamente. assim, pai, veja, não concordo. Acho que ele pode sim mostrar o que ele está sentindo. Ele está com raiva, o que está acontecendo? Ele está chorando, é porque É, ele está com dor. Por que ele está com dor? Né? Então, assim, exatamente, é. ele quer poder se expressar para o amigo. Por que, que eu te disse dos amigos? Que dificilmente o homem fala para o amigo tudo. Hoje em dia já mudou, graças a Deus, muita coisa. Antigamente era inadmissível. Você se declarar a tua dor, declarar os teus sentimentos pro teu amigo, até o amigo ia olhar e falar assim, para, você tá de mimimi, para, você tá de bolagem, isso aí não é nada. É sim. Exatamente. Por isso que a gente É, nunca viu homens de mão dada. Por isso que a gente exato. nunca viu o homem dando um beijo no rosto. Hoje em dia a gente vê, graças a Deus, né? Os amigão lá, vão lá, se abraçam, dão aquelas porradonas e dão um beijinho no rosto. Mas hoje, né? Depois de quantos mil anos aí? Tem melhorado. E é uma questão também sociocultural, É porque muito. eu que vivi em outros países, vi homens com relacionamento entre amigos mais afetivos, né? Assim, na Irlanda, na Itália. O europeu, de uma forma geral, ele já é mais tranquilo com relação a isso, de beijar amigo, né? Embora eles não sejam tão afetivos como nós, latinos, né? Brasileiros, latinos, mas nessa questão do masculino, eles já são mais tranquilos, né? Uhum. Assim, em relação a ter amigo, beijar amigo, abraçar, a gente vê mais isso lá na cultura deles. Enfim, tem essa questão também cultural, nossa, que dá uma pressionada, né? O brasileiro tem muito esse negócio de o homem é pro futebol, pra cervejinha, pro churrasco, mas para esse desabafar, e eu via bastante essa troca lá dos meninos. O homem lá é, de uma forma geral, mais sensível mesmo, assim, mais Uhum. escuta mais, acolhe mais. Uhum. Mas você sabe que eu vi nesse documentário uma coisa muito legal com relação a isso. É um professor que, na época de adolescente, ele era o melhor aluno. Ser melhor aluno pro homem, pro menino, é horrível, é péssimo, tá? Porque daí ele não faz parte de grupo algum, ele não faz parte do grupo do skatista, ele não faz parte do grupo, ele é o CDF que ninguém É, quer, que ninguém gosta. Aí esse menino é, que se tornou professor, ele fez o quê? Comecei a tirar nota medianinha, assim, raspandinho, só porque não queria ficar tão ruim. Né? Até que uma professora abriu os olhos dele e falou assim, ei, você é muito melhor do que isso. Seja você, não seja os outros. Seja você, não seja os outros. Tá? Essa é a grande dificuldade, e isso também no geral, né? Do sermos nós e não os outros, sermos por nós e não pelos outros, tá? exato. Aí esse menino cresce, vira professor, ele faz o quê? Ele reúne grupos de meninos, tá? Dá uma folha sulfite com o desenho de uma máscara e diz: na frente dessa máscara você escreve aqui quem é você para os outros. Aí tinha lá o amigo, o sarrista, o jogador, tudo coisa boa. E daí escreve atrás da folha também aquilo que está escondido nessa máscara que o homem coloca ao sair de casa, tá? Tava lá dor, raiva, tristeza, saudades de alguém que me acolha, saudades de alguém. Era isso. Falta de alguém para me ouvir. Eu queria ter É, amigos que me olhassem do jeito que eu sou. exatamente. Pesado, não? É Pesado. bem pesado. Só que E daí eu ele acho que começou com esse o homem, trabalho lá. eu acho que com o homem que tem um poder aquisitivo maior, é pior ainda, porque daí ele não consegue nem diferenciar qual tipo de amizade ele realmente tem. Não é nem a situação financeira, mas eu digo assim, se você tá numa coisa legal, numa levada legal, você tá com uma situação de amigos. A hora que o homem não tá muito bem, ele se vê sem ninguém, porque assim, ele tem os amigos pro bar, pro churrasco, pro futebol, que é isso que a gente falou. Mas para aquela situação que ele tá depressivo, ou ele tá sem emprego, ou ele tá brigado com a esposa, com a namorada,
ou ele tá com uma doença, porque o homem também fica doente, e aí ele não consegue ter aquele mesmo feedback do amigo, assim, né? Ele Você não falou tem um nesse... negócio muito massa agora, quando ele tá doente, né? É, Você... Por que que o homem tá com uma gripe e parece estar com pneumonia? sim, É o porque momento que ele pode se colocar frágil, que ninguém vai reclamar. Já é, notou isso? é, Que ninguém vai julgá-lo como sendo um marica. Não, tadinho, tá doente, tá ali, tá de cama. Por quê? Porque o homem é, tem essa visão. É geral, né? Todos eles se é geral. colocam nessa posição. Então, um não vai fazer chacota do outro quando eles estão doentes. Tô É, frágil. Pô, ele tá frágil lá, tá com gripe. Mas aí a gente vem, entra e fala, mas é só uma gripinha, meu Deus. Aí a gente deveria entrar e fazer assim, vem cá que eu te cuido. Porque é isso que você é, realmente quer e você está procurando apenas esse momento para expressar. Entendeu? exatamente. É a única hora que ele pode, né, ficar mais Exato, exato. fragilizado, né? Que ele Mas quando acha que vem a pode, né? doença mesmo, quando vem alguma doença mesmo grave, que o homem se vê em condições, às vezes, de bloqueio ou de alguma coisa que, vamos dizer, por exemplo, um homem que perde a mobilidade por conta de alguma doença, de algum acidente, ou perde alguma função do masculino, ou, Uhum. enfim, cabelo, tudo que remete à masculinidade. Ele perde amigos na caminhada Perde, dele. Porque perde. ele não serve mais para o futebol, aquele amigo que não pode mais beber, que não pode mais fumar, que não pode mais comer carne. A simples dieta, você já pode perceber como se você tiver de dieta, o teu social já cai. Uhum. Tua vida social, ela já não funciona, porque se você decidiu ser vegano, ou fazer uma dieta, ou não beber, ou não fumar, dependendo do tipo de amizade que você tem, o homem já É. perde ali 50%. Se você for trabalhar um homem que é adicto, por exemplo, se você chegar para ele e falar assim, olha, só que você vai ter que sair desse meio que você convive, porque os teus amigos, infelizmente, não vão deixar de te oferecer. Ah, mas daí eu vou ficar sozinho. O que que você prefere? Estar sozinho e bem, tá? E eu vou te deixar poderoso, que é a palavra que eu uso com elas, né? Poderosa, que é foda e poderosa de verdade e não de mentirinha, tá? É, É o quê? É você largar aquilo que você acredita ser verdadeiro, tá? Porque o amigo de verdade não vai te oferecer. Vai falar assim, pô, cara, que massa, você tá saindo, pô, beleza, então eu, se sou você, fico mais adiante, mais para lá. Eu, se sou você, fico um tempo sem vir. Eu não vou deixar de ser teu amigo. Pelo contrário, eu tenho orgulho de você. É que eu não consigo sair. Isso é amigo, exato. né? É, É ele com ele, o outro com o outro, e é isso. Agora a não, a questão, maioria não é assim. essa questão o ponto é chave assim para você testar quando você está tentando se livrar de vício, tentar levar uma vida mais regrada, ou até mesmo de condição social, de economia. Você está juntando uma grana para comprar teu sonho, para viver alguma coisa, ou estudando para adquirir, né, estudando para passar num curso, para ser melhor. E ali, às vezes, o homem se vê sozinho, muitas vezes, né? Sem apoio, sem. Exatamente. Eles É, estão focando mais nisso, né? Como uma válvula é de bem escape. solitário. Eu acredito que seja uma vida solitária, né? Da qual, como você falou, você que é mãe, está em formação, formando um, um homem, né? Você tem o teu papel. Eu que sou mulher, que sou advogada, tenho clientes, tenho amigos, tenho futuros, né? Futuros, se Deus quiser, um futuro relacionamento legal. Eu, como um ser que também forma opinião, você, a gente tem que passar isso para as pessoas, né? Mulheres, não só ensinar elas a serem mulheres, mas ensinar homens a serem homens sensíveis, né? Homens que sofrem, homens que choram, homens que se que cuidam, mas que se cuidam. E é isso, eu acho que esse é o ponto fundamental da gente transformar, né? Transformar a vida.
das pessoas. Exatamente. Hoje, em especial, do homem, né? Que a gente quis Não, falar mesmo dele. exatamente. Que o homem se permita se transformar, ver a sua melhor versão. Né? Essa É, frase ela não cabe só para mulheres, ela cabe é, muito para os homens, porque as mulheres se permitem mais nesse ponto, né? é, Então, assim, exatamente. ser homem é ser homem mesmo, gente, né? Porque o conceito, se a gente for colocar na ponta do lápis, o conceito de homem é esse, é ser tudo o que quer É, ser, né? E é não o ser que o a que quiser, né? sociedade, exatamente, e não ser o que a sociedade impõe que você seja. Acho que esse é o ponto da questão que o homem tinha que levar em consideração, é sentar num momento que seja de 5 minutos de reflexão com ele mesmo e pensar assim, bomba, é isso. Eu tenho que ser o que eu quiser ser, e não o que a sociedade impõe que eu devo ser, porque quem são eles para impor isso? Da onde eles É, tiraram isso? Né? Isso exatamente. surgiu por algum motivo e se foi, né, É, perdurando, tá? Mas a quem gente eu não sou, né? precisa aceitar. A gente não precisa aceitar isso, tá? Se nós É, não precisamos aceitar aquilo que nós trazemos das famílias, aquilo que nós não concordamos, a gente pode mudar, a gente pode aprimorar. Por que que nós temos que ser aquilo que a sociedade diz que é o certo? O que que é certo? Para mim, exato. certo é o homem que vive da forma que lhe convém, ou seja, pondo suas dores, pondo seus sentimentos e emoções para fora, chorando. Exato. É, E colocar aqui. exato. As Exatamente. mulheres, né? Não, isso não é feio, não é vergonhoso e não é ser menos. Homem nenhum será diminuído, pelo contrário. Homens, se vocês querem saber, nós mulheres admiramos, nível hard, homens que são sensíveis, sim, homens que sabem colocar todo o seu lado feminino para fora, tá? Com a certeza de que são homens, que isso não vai influenciar, tá? Jamais vai influenciar. Quer dizer que se eu for um pouquinho mais machona ali, eu sou um homem? Não sou o contrário. Mulher, sim, só que eu gosto de ser boa. Exato. Exatamente. É isso. É. Deu uma travadinha aqui. Não sei se tá bom pra você, tá bom? A internet? Deu uma travada. Voltou. Tá voltando? Tá normal pra você? Ah, então tá. Eu vou. A minha internet tá oscilando bastante aqui agora. Eu acho que a gente deu o nosso horário. Nem sei Beleza, como o Insta não cortou nossa live. não pausou? Ai, deve ser porque você não tá aqui na mesma. Tá numa outra vibe mais zen aí. Esse pra nós, que eu acho muitíssimo. Pois é, estamos aqui. Tá cortando bastante pra mim aqui. Não consigo. Eu acho que pra vocês ficou bom aí, mas pra mim cortou a internet. É, eu vou deixar gravado
É, eu vou deixar gravado aqui, então, vou deixar no IGTV, e aí você pode disponibilizar lá no teu Face ou no teu Tá. Insta também. De qualquer forma, eu posso baixar e te mandar o vídeo, porque eu acho que ele não ficou Eu acho tão. importante, sabe? Porque eu acho legal atingir o maior número de homens para eles verem que eles são, sim, eles têm a escuta, eles têm a voz, né? E a gente está aqui, principalmente eu como psicólogo, para abraçar. Isso, exato, E te agradeço, não sei se você está me ouvindo. exatamente. Sempre tem, sempre tem, e depois fica gravado, vai ter mais gente que vai ter acesso, então sempre fica aí o recado. Eu vou encerrar porque tá bem oscilando a internet agora, Bastante. mas eu queria agradecer a Marília. Não sei se ela conseguiu me Beijo, meu ouvir. amor. Não, tá falhando. Vá curtir Beijo. bonito, vai Deixar, descansar. Obrigada a todos. deixar agendado já para dezembro uma próxima. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, Marília. Obrigada. Vou salvar aqui, tá bom? Boa noite. Até. Até a próxima. Vamos encerrar aqui, então. Obrigada. Vamos encerrar agora. Vamos ver como é que eu faço para encerrar, porque às vezes eu encerro